O quão perto você esteve de passar a linha da vida? E a sua fé já foi testada? Quantas vezes você teve medo real de ir embora cedo demais desse plano, deixando tudo para trás? Conheça agora a história verídica de um time de futebol juvenil e seu treinador que ficaram encurralados em uma caverna por 17 dias e incrivelmente sobreviveram. Entenda o caso. Ei mundo, meu nome é Fabi Medeiros e sejam muito bem-vindos a este canal. O caso de hoje, sem sombra de dúvidas, vai tocar seu coração de um jeito que a sua aorta vai querer saltar do corpo. É uma história impressionante, chocante mesmo, gente. Um caso de superação, aceitação e entrega. Estamos falando de um milagre aqui e vocês já vão entender tudo. Bom, convido vocês a ficarem comigo até o final desse caso, porque essa história realmente vale a pena. Sério mesmo, gente, eu pesquisei bastante para trazer algo diferente, né, que geralmente a gente não encontra aqui no YouTube. Então, quando eu assisti esse na Netflix, na hora eu soube que eu tinha que contar essa história aqui no canal. É um documentário que só existe em inglês e na língua nativa da Tailândia, infelizmente, porque é tão bom que deveria ser traduzido para todas as línguas. Eu só sei inglês porque eu moro nos Estados Unidos há quase 7 anos, então eu vou contar tudinho para vocês nesse vídeo. Prepara o coração, porque é profundo. Mas antes de começar essa história, eu vou deixar as minhas redes sociais aqui na tela para quem quiser me seguir por lá. Desde já peço seu like, a sua inscrição neste canal, porque se você procura por casos criminais, sobrenaturais e reais, aqui você encontra com certeza. Tem vídeo novo toda quarta e todo sábado, então não percam. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, para tudo que você está fazendo, que eu vou te contar essa história. Vem! A história de hoje aconteceu em 2018, em uma região conhecida como Chiang Rai, na Tailândia. Tudo que eu vou narrar aqui se passou em 17 dias. Era 23 de junho de 2018, quando 12 meninos que variavam idade entre 11 e 16 anos treinavam futebol com o coach Ike, que na época tinha 24 anos. Bom, já havia sido combinado previamente que após esse treino iriam todos conhecer uma caverna conhecida como Tham Luang, ou apenas Thai. Bom, o coach, o Ike, ele já tinha ido lá várias vezes, então ele queria proporcionar essa vista deslumbrante para os meninos. Afinal, o interior de uma caverna, dizem que é assim, maravilhoso. Então, ficou combinado deles irem até lá. Antes de seguirem para a grande aventura, eles decidiram então parar para comer. O coach tinha 10 churrasquinhos de carne de porco e 1 quilo de arroz, e tudo foi dividido entre eles, igualmente. Alguns inclusive não quiseram nem comer tanto. Bom, eles se prepararam para partir, o dia estava ensolarado e quente, não havia nenhum sinal aparente de que poderia chover em algum momento. Então eles estavam muito empolgados, até porque a maioria deles nunca tinha conhecido o interior de uma caverna de perto. Durante o trajeto, enquanto pedalavam e desfrutavam da paisagem encantadora daquele dia de sol e da vista dos pés de laranja brilhando nos laranjais, eles foram brincando e zoando uns com os outros de forma leve e divertida até a entrada da caverna. Na verdade, os 13 eram mais do que um treinador e seu time. Eles eram como irmãos, uma família mesmo. Ao chegarem, estacionaram suas bicicletas bem próximo à entrada. Logo que começaram a andar, se depararam com uma placa que dizia que não era permitido entrar por conta da temporada de chuvas. E com isso, a caverna fica completamente alagada. Mas Ike, o coach e responsável pelos meninos, entendeu que as chuvas viriam de julho a novembro e eles estavam no mês de junho, ou seja, não era a época da temporada de chuvas ainda, e com o dia lindo e o céu azul, o treinador não viu problema, até porque seria um passeio rápido, coisa de 1 hora.
Essa caverna tem um comprimento que corresponde a 10 quilômetros e 316 metros da entrada até a ponta mais alta. Não existe saída. Por onde você entra é também por onde você tem que sair. Antes de adentrarem a caverna, eles oraram em uma espécie de santuário que fica praticamente ao lado da entrada, para Jeonmi Nono, que é considerada a protetora daquele lugar. É cultural e não é recomendado fazer algo naquele local sem antes pedir a permissão de Jeonmi. Caso contrário, algo ruim pode acontecer. Na verdade, existe uma lenda muito forte sobre isso na região. Segundo contam, um cavaleiro se apaixonou por uma princesa e eles fugiram. Porém, os guardas do castelo foram atrás deles e aí o cavaleiro saiu para procurar comida para ambos. Enquanto isso, os soldados o acharam, o prenderam e a princesa estava esperando por ele. Achou que em algum momento ele voltaria, mas quando ela percebeu que ele não iria voltar realmente, ela pegou um arpão e deu fim à própria vida. As montanhas formam certinho o corpo de uma mulher caída. Por isso eles têm a cultura de orar sempre que vão explorar aquela região ali. Então assim eles o fizeram e entraram na caverna. Um dos garotos, conhecido como T, ele era como se fosse o braço direito do treinador. Então ele ajudava também a olhar as crianças junto com Ikki. Ele já havia ido até a caverna várias vezes, então ele conhecia o local e isso confortava. Ao entrarem, eles não deixaram somente as bikes para trás, mas também mochilas e outras coisas. Muitos entraram apenas com a roupa do corpo e uma lanterna nas mãos. Alguns ainda levaram algumas coisas. Como eu mencionei a vocês, o programado era ficar cerca de 1 hora lá dentro. Inclusive, um dos garotos tinha um compromisso à tarde ao sair dali. Os 13 se divertiram muito enquanto entravam na caverna, eles conversavam, estavam deslumbrados. Para 11 deles era a primeira vez que eles viam tudo aquilo de perto. Então assim, cada minuto valia muito a pena. Era a vista, a experiência, a aventura, tudo estava sendo incrível. Até que eles chegaram em um ponto da caverna conhecido como T-Junction, ou Junção T, que era na verdade como se fosse uma esquina que dividia o caminho em dois. Eles tentaram ir para a direita, mas não conseguiram caminhar mais do que alguns metros. Então eles tiveram que voltar e pegar o caminho pelo lado esquerdo. Ao pegarem a esquerda, um dos garotos notou que havia um pequeno fluxo de água. Ele ficou um pouco temeroso nesse momento, questionou se não era melhor eles irem embora, porque pensou na possibilidade de alagamento. Mas Ikki explicou que ali dentro da caverna sempre tem fluxo de água em algumas partes o ano inteiro, independente da estação. Não era necessário preocupar-se. Ainda assim, o garoto queria voltar, mas foi vencido em votação. O treinador deixou bem claro que voltaria caso a maioria quisesse, mas eles preferiram seguir. Eu nunca fui em uma caverna, gente, no máximo em uma gruta que tem na minha cidade, mas dizem realmente que a vista lá dentro é deslumbrante. Então eu acredito que, acaba hipnotizando as pessoas de tão bonito que é. Eles continuaram seguindo assim, maravilhados com tudo aquilo, era impressionante. Uma vista que eles nunca tinham tido oportunidade de tocar, de ver de perto. Então era tudo muito novo, para a maioria deles era a primeira vez. Então era uma experiência que, como eu disse a vocês, eles queriam desfrutar ao máximo. A essa altura já tinha um pouquinho de água ali no chão, então eles resolveram deixar as mochilas, que alguns ainda portavam, os chinelos, em um ponto seco na junção T. E ali eles adentraram ainda mais a caverna, agora realmente só com a roupa do corpo e a lanterna nas mãos. Bom, o tempo foi passando e com ele a permanência dos 13 dentro da caverna. Quando foi no final da tarde, o guarda que fazia ronda ali no local, ele chegou para trabalhar e, como de costume, ele foi checar se havia alguém perdido dentro da caverna. Era rotineiro fazer isso. Então, logo que ele chegou na entrada, ele viu as bicicletas e ele entendeu que, de fato, tinha
pessoas ali dentro. Entrou já iluminando tudo, gritando, mas não escutou nada. Continuou caminhando para ver se, encontrava alguma coisa, mas realmente nenhum sussurro, um grito, um choro, não havia nada. Naquele dia que antes estava ensolarado, começou a cair uma chuva muito forte e assim, não era suposto chover aquele tanto, porque a temporada de chuva seria só daqui a um mês, mas ainda assim começou a chover bastante. Quando chove, o que acontece? Dentro da caverna existem alguns buracos, então esses buracos começam a vazar água e também a corrente de água começa a escorrer pelo teto, assim, que vem caindo pelas paredes, então realmente alaga tudo. Lá dentro da caverna, eles não perceberam que a chuva tinha começado e quanto mais eles adentravam, mais maravilhados ficavam e assim, aquilo ali foi um looping. Você vai andando e vai ficando encantado e vai andando e não vê o tempo passar, até que quando eles se deram conta, já estava quase no horário do compromisso, de um dos garotos. Então era um pouco antes das 5 da tarde quando eles resolveram ir embora. Tudo foi bem tranquilo durante o trajeto até eles chegarem na junção T. Quando eles chegaram lá, eles viram que tinha água demais. Eles não encontraram a saída, não era possível ver a saída, porque estava tudo já tomado pela água. Nesse momento eles ficaram um tanto quanto assustados, mas procuraram pensar de forma positiva e que iriam conseguir um jeito de sair dali. Foi então que o treinador resolveu pular na água e mergulhar com a finalidade de encontrar a saída e então conseguir guiar os meninos para fora da caverna. Porém, quando ele pulou na água, ele abriu os olhos, a água era muito turva, até com material profissional, específico de mergulho, é difícil enxergar, sem contar que a temperatura dentro da caverna é mais fria do que o exterior, então a água era bem gelada. Quando o Ikki retornou à superfície, ele já estava sem ar e mesmo sendo adulto, precisou da ajuda dos garotos para conseguir sair da água. Nesse momento, o treinador entendeu que eles estavam encurralados. Havia água por todo lado, eles não tinham noção aonde estava a saída, lembrando que por onde se entra é por onde se sai. Então, realmente, nesse momento, a espinha gelou. Enquanto isso, do outro lado da junção T, o guarda já havia pedido ajuda e agora eram 3 pessoas procurando pelos 13. O interior da caverna tem divisões conhecidas como câmaras. Os 3 seguiram da primeira para a segunda câmara, gritando se havia alguém ali. Nada. Foram então da segunda para a terceira câmara, procurando insistentemente e nada. Não escutavam nenhum ruído. Seguiram e chegaram até a junção T e lá encontraram algumas mochilas e os chinelos. Um deles abriu uma das mochilas e a foto de capa do celular era o time de futebol com o coach Ikki. Ali eles não só descobriram que eram em sua maioria crianças, como também que era um total de 13 pessoas. Eles gelaram e sabiam que precisavam fazer algo rápido para resgatá-los. Afinal, o fluxo de água continuava a cair e o nível a subir. Ikki tentou acalmar o time. Procurou um lugar mais alto e sem água, aonde eles pudessem passar a noite e quando acordassem no dia seguinte, o nível da água já teria abaixado, então eles teriam como finalmente ir embora. Porém, não foi isso que aconteceu. No dia seguinte, a situação era ainda pior. O nível da água já estava quase alcançando o ponto seco em que eles estavam, então eles sabiam que eles precisavam urgentemente sair dali. A essa altura, as famílias dos garotos já tinham dado falta de seus filhos e estavam bastante preocupados. Foi informado na escola que os garotos estavam presos, então, nessa caverna Tai, e os pais se dirigiram para a entrada da caverna. Chegando lá, eles viram que, além de outros pais, de outras crianças, também já havia uma pequena equipe de busca, então já tinha ali uma movimentação para poder resgatar aquelas pessoas.
O governador de Chiang Rai à época, o senhor Norongsak Osotanakorn, viu que aquela situação precisava de mais gente e providenciou 8 times. Cerca de 50 homens no total iniciaram então uma busca mais intensa. Eles entraram com equipamentos especializados e também comida, para que dessem aos 13 quando o encontrassem. Então assim, gente, eles entraram, na caverna, com todos os equipamentos, com tudo que iriam usar. E quando eles chegaram na junção T, eles viram realmente que o nível da água estava bem alto. Então eles pegaram um equipamento, sabe aquilo que a gente usa que é como se fosse um motor, e aí tem uma mangueira acoplada, como se fosse para tirar água de piscina? Então eles usaram algo bem similar, e essa mangueira ela bombeava a água para fora da caverna, junto com o motor. Então a água passava pela mangueira, ia para fora da caverna, mas eles logo perceberam que aquilo ali não iria funcionar, era muita água, então a mangueira não dava vazão, sem contar que a chuva era intermitente e quanto mais chovia, mais pingava, gotejava, vazava água ali pelas paredes da caverna, e a situação começou a chegar num ponto assim caótico. O governador tomou a frente da situação e informou às famílias exatamente o que se passava. Isso os acalmou. Sabendo que tinha uma pessoa de peso frente às buscas, os deixou mais tranquilos no primeiro momento. As famílias eram informadas a cada 2 horas sobre a situação de seus filhos, e eles não foram deixados de lado em nenhum momento. A princípio, o governador disse que, embora os profissionais fossem excelentes, tudo iria depender muito mais das chuvas, que se o tempo firmasse, seria mais fácil de realizar o resgate, porque conseguiriam bombear a água de dentro para fora da caverna. Era uma corrida contra o tempo e a natureza. Os 13 já estavam lá dentro por 18 horas. Eles continuavam tentando achar uma saída sem sucesso. A fome já era gigante, o estresse e o cansaço começou a bater de verdade. A notícia chegou até a TV e o jornal. Importantes redes de televisão, como a CNN e a ABC News, começaram a transmitir o que estava acontecendo na Tailândia. A coisa estava realmente muito séria. A esse ponto, a busca já contava com milhares de voluntários, entre eles médicos, enfermeiros, a Força Florestal, a Marinha e inclusive os SEALs. Eles são a principal força de operações especiais da Marinha dos Estados Unidos, considerados componentes do Comando de Guerra Especial Naval. Então, assim, os caras são muito pica. Os dias foram passando e as equipes de busca estavam a todo vapor. Enquanto isso, os garotos e o treinador Ike passavam quase que o dia todo procurando por um jeito de sair dali. Eles não conseguiam escutar nada do outro lado da junção T. Então eles pensaram que ninguém estava procurando por eles. Tentaram se manter calmos e oraram bastante. A única ingestão era a água que escorria pelas pedras. Fora isso, nada. O breu era completo e as lanternas já não podiam ficar tanto tempo ligadas. A situação começou a ficar muito tensa. Um dos profissionais que estava trabalhando nas buscas disse que eles aguentariam no máximo 5, 6 dias com vida, caso estivessem em um local seguro. Já faziam 4 dias nesse momento, então a crença das pessoas começou a diminuir. As orações vinham de todas as partes do mundo, dentro e fora da caverna. Os 13 já estavam exaustos, famintos e estressados. Ike procurava cuidar de cada um e dizia que era necessário manter a calma e acreditar, não importa o que viesse a acontecer. Ficaram todos quietos por alguns minutos e nesse momento escutaram o ruído de um helicóptero. A esperança renasceu, a injeção de ânimo que precisavam para continuar tentando ao descobrirem que alguém procurava por eles. Isso os deixou muito animados e eles começaram a gritar por ajuda. Conseguiram escutar algo que parecia ser alguém cavando do outro lado. E nesse momento foram tomados por um imenso fluxo de água que desceu como uma correnteza na direção deles. E que só conseguiu pedir que corressem para o lugar mais alto que conseguissem. Era água para todo lado.
Desesperados, correram para a única área seca que encontraram e ali ficaram ilhados. Não havia para onde ir a não ser para cima. Eles não sabiam, mas nesse momento estavam no ponto mais alto da caverna. Se caísse, já era. Então a correnteza, o volume de água que já tinha se transformado em um rio e o barulho alto que a água faz quando bate nas pedras ajudou a assustá-los ainda mais. Durante a tentativa de resgate, os próprios profissionais disseram que não teria como ir adiante, porque a força da correnteza era muito grande. Isso foi frustrante demais. Esse momento, gente, é muito triste. Não existia esperança nem por parte da equipe de resgate e nem por parte dos garotos, que se encontravam encurralados e já começaram a pensar em como morreriam. Com exceção do treinador, ninguém acreditava mais que sairia com vida daquela caverna e que se sentiu culpado milhões de vezes por ter levado aqueles garotos até lá. Completava o 5º dia dentro da caverna e que sabia que precisava fazer alguma coisa. Os garotos já estavam muito estressados. Se ele não fizesse nada, em pouco tempo, o resto de paciência das crianças acabaria e junto suas forças. O treinador então viu que parados ali eles não teriam a menor chance de sobreviver e que se cavassem poderiam pelo menos ter alguma. Então foi isso que começaram a fazer. Todos, com toda a bravura da alma, lutaram por suas vidas. E assim seguiu-se o 6º, o 7º e o 8º dia. Cavavam, bebiam a água que escorria pelas pedras e dormiam. Dessa forma, eles mantiveram suas mentes ocupadas e a fé de que sairiam dali em algum momento. E que só conseguia pensar que se alguma coisa acontecesse com os meninos, ele nunca mais teria coragem de olhar nos olhos dos pais daquelas crianças. Como explicar que ele tinha levado os filhos deles para morrer dentro de uma caverna? O tempo todo ele se manteve muito firme e não deixou a peteca cair. Ele chorava escondido enquanto cavava, porque dessa forma o barulho da terra caindo sobrepunha o soluço do choro. Ele não pensava em desistir. Enquanto isso, litros e litros de água eram bombeados para fora da caverna, mas isso não era o bastante. O governador foi a público e pediu ajuda internacional. Ele disse que se antes cada minuto contava, agora cada meio segundo conta e eles precisavam de ajuda para resgatar aquelas pessoas em caráter de urgência. Bom, pessoal, eu não queria, mas fiquei com receio do vídeo ficar muito longo e vocês não gostarem desse formato. Então, o final dessa história vai ficar para a parte 2 desse vídeo. Na próxima quarta já sai para vocês, então não será preciso esperar muito. Se você ficou até aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, porque tem vídeo novo toda quarta e sábado. Eu espero ver todos vocês no segundo vídeo, então, com a parte 2 desse caso. Fui!